Prefeita Simone Marqueto, que Olá. prazer recebê-la aqui no Ideias MDBistas. Tá tudo bem por aí? Tudo joinha, graças a Deus. Sou eu que agradeço o carinho de vocês aí, Carlos, para a gente estar por esse tempinho juntos aqui. Prefeita, você sabe que eu lembro de ti? Você ainda era possível candidata. Eu acho que eu dirigi um vídeo teu antes da sua eleição numa produtora em Ribeirão Preto. E você falava assim para mim: eu tenho um sonho muito grande em ser prefeita da minha cidade. Aí você dizia assim para mim: porque minha cidade também precisa. Não sei se você lembra desse papo nosso. Lembro. Minha cidade também precisa, porque minha cidade precisa... Deixa eu aumentar o meu som, que está um pouco baixo aqui. Minha cidade precisa eu colocar meu nome à disposição. E assim, hoje, passando alguns anos, né, você já está no seu segundo mandato, já estou começando com uma introdução longa aqui, tá? Me perdoe. Imagina! Porque eu lembrei desse fato aqui, antes de começar, eu falei, eu preciso falar para ela. E hoje você é uma das grandes lideranças de São Paulo, não só liderança feminina, mas liderança mesmo do estado de São Paulo, uma prefeita com muito trabalho já para a sua cidade. Como é que soa na tua cabeça? E aí, vamos esquecer o politicamente correto, o lance da Simone, da grande gestora e tal. Como é que soa para Simone, a jornalista, a formada em relações públicas, a estudante que sonhou, que batalhou, Simone Marqueto, prefeita de Itapetininga? Como que soa essa frase? Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez o seu carinho, sempre vocês me recebendo com muito amor. Isso é tão importante, né? Incentivar as pessoas que querem ter essa porta de entrada para a política, para fazer gestão, que essa que é a grande diferença, não é a politicagem, né, Carlos? Acho que isso é a grande diferença. Eu estou muito feliz, eu estou ainda comemorando, né? Eu hoje mesmo fui para vários bairros aqui na cidade, para a gente retomar os projetos, já estamos trabalhando todo vapor aqui. E assim, as pessoas ainda estão cantando a música da campanha, não passou o efeito. É tão gostoso quando você é recebida com amor, as pessoas colocam confiança no seu trabalho. A responsabilidade para mim da reeleição, ela é grande, né? Ela aumenta ainda mais, porque quando você se coloca a primeira vez, você que tem um ideal de trabalhar, de fazer, de acontecer, de mostrar quem você é, e depois você mostra aquilo que você consegue fazer, aquilo que você pretende fazer. É um gostinho do nosso trabalho. E o seu caso, né, prefeita, você levantou, vamos dizer assim, no palavreado, você levantou o sarrafo, né? Então o parâmetro do segundo mandato, você tem que trabalhar muito para substituir o primeiro. Graças a Deus. Você sabe que até a produtora aqui, né, a gente trabalhou, porque enquanto jornalista, a campanha eu estive muito envolvida com todos os vídeos, com todos aquilo que nós entregamos para a cidade. E foi muito bacana, porque a gente tinha muito material para mostrar, graças a Deus. É trabalho mesmo, né, Carlos? Então, agora tem que redobrar o trabalho que você falou, para manter, não pode perder o nível, tem que ser daqui para cima. Prefeita, quero muito falar sobre gestão. Eu acho que tem aliás, pessoal, esse programa eu vou repeti-lo no Facebook do MDB São Paulo, amanhã, na parte da tarde, ou no começo da noite, lá para umas 6 horas, eu devo retirá-lo aqui eu vou copiá-lo do Instagram e vou jogá-lo também em outro formato no Facebook do MDB São Paulo. Então acompanhe todas as redes do MDB São Paulo, MDB Mulher São Paulo, FUG São Paulo, Juventude São Paulo. Prefeita, eu vou entrar nesse caso aí da grande gestora, da grande liderança, que todo mundo fala, a jornalista, mas eu queria saber um pouquinho da sua vida. Você tem 2 filhos, é casada, formada, conta um pouquinho da sua história, só para a gente depois fazer uma introdução aí do primeiro mandato de prestação de contas e depois o que você pensa para o futuro, porque a gente ainda vai falar de um ano muito difícil, né? Sim. Porque ser reeleita nesse ano de 2020 foi uma vitória, para quem trabalhou mesmo, né? Sim, não, com certeza, foi um grande desafio. Bom, eu sou a Simone Marqueto, para quem está chegando e às vezes não conhece, né?
Sou jornalista, fiz relações públicas, também sou professora, com muito orgulho, né? Fiz o magistério. Dava aula e estudava, né? Dava aula, estudava. Na minha época era magistério só, não era nem pedagogia. Não precisa ficar revelando a idade da prefeita também, não. E aí, enquanto eu fazia a faculdade de relações públicas, eu trabalhava. E depois eu fui fazer jornalismo, as duas faculdades juntas. De manhã uma, à tarde trabalhava e à noite fazia outra. Eu sempre gostei de uma vida muito movimentada, eu gostei sempre de várias coisas ao mesmo tempo. É meu estilo, eu gosto disso, eu gosto de desafio, eu gosto, tudo que é difícil eu gosto, né? E aí, sou mãe, tenho uma menina, a Manuele, de 9 anos, e o Riad, de 23 anos. São as bênçãos da minha vida. O maridão deve estar acompanhando a live aí também, é o Wellington. Um corintiano está sofrendo agora, São Paulo é 15. Eu não sei qual é seu time, viu, Carlos? Mas enfim, né? Tô provocando os Não, prefeita, aqui, ó. Olha lá, prefeita, tatuado, ó, Palmeiras. Ah, palmeirense. Tô provocando os corintianos. Mas o presidente Baleia Rossi tá na live também, eu vi ele aqui. E o presidente Baleia Rossi é corintiano. Por sinal, quero mandar um beijo enorme pro nosso presidente, que é fera. Hoje conversei com ele. E só para Itapetininga saber quem está acompanhando. Hoje o Baleia Rossi já trabalhando com a gente, falando de emendas, está prevendo aí mais R$1 milhão de investimentos para infraestrutura no município de Itapetininga. Então, essa parceria é fundamental para o nosso trabalho. A gente já volta a falar do Baleia, que eu sou suspeita. E aí, então, assim, sou casada com os 2 filhos, acordo muito cedo, vou trabalhar, não tenho hora para voltar. Tenho uma família que me apoia demais. Eu tenho uma irmã também, somos só em 2 mulheres. E a minha família, minha mãe, Carlos, vai fazer 83 anos. E ela queria ser vereadora, queria ser candidata a vereadora. Eu falei, mas você nem pode ser candidata. Ela já queria. E se envolveu com a política. Nós não temos história na política. No jornalismo, eu contava muita história. Eu mostrava muitas histórias. E eu era revoltada com a política, porque tinha muita coisa que eu via que eu falava assim, não é possível que não dá para mexer, não é possível que não dá para fazer, não é possível que não dá para melhorar. E Itapetininga, enquanto jornalista, eu acompanhava muito o Palácio dos Bandeirantes, os ministérios, Brasília, e eu via que faltavam lideranças participando dos programas, dos convênios, principalmente em Brasília. Então isso me sentia incomodada. A cidade de Itapetininga é uma cidade que eu amo demais, dei a cara para bater por ela. Eu nasci em São Paulo, eu não sou itapetiningana nascida, mas sou itapetiningana de coração. Sou filha dessa terra, batalho por Itapetininga, dei a cara para bater. Então, assim, eu estudava, trabalhava e eu via que as lideranças iam fazendo a cidade acontecer, a região acontecer, a nossa cidade não. Então, aquilo me deixava incomodada enquanto jornalista. E aí, eu brigando muito pela cidade, cobrava demais. A minha área de cobertura eram 57 municípios, mas eu cobrava para Itapetininga, os meus pais já moravam aqui, eu morava aqui. E aí, um dia, o ex-governador Geraldo Alckmin falou, viu, por que você não vai ser prefeita de Itapetininga? Você cobra demais. Mas aquilo passou, eu falei, não. Mas aí, um dia, conversando, conheci Baleia Rossi, MDB... E aí, Caruso, os deputados me abraçaram. Já colou no 15, já deu aquela... Já colei no 15 e sou 15. Com muito orgulho. Ah, que bom, prefeito. Olha, você sabe que eu sou um pouco testemunha de tudo isso, porque na breve conversa que nós tivemos, você meio que contou isso para mim. Como é que você queria ser prefeita, porque você já pensava nisso, aí você falava, pô, mas o pessoal... não consegue fazer, eu acho que dá para fazer, e etc, etc. Prefeita, você tem um... o Brasil teve uma dicotomia entre ou ser gestor ou cuidar de pessoas, né? E o MDB, ele fica no centro disso tudo, né? Aliás, tem um slogan muito perfeito que o presidente Baleia alçou, que é o ponto de equilíbrio. Sim. E você é uma grande gestora, você tem projetos de gestão, você vê que a pessoa tem ali começo, meio e fim, estudou, tem números, tem tabelas, tem previsões, pensa a cidade 5, 10, 15, 20 anos para frente, mas você também é uma prefeita que eu sinto que cuida das pessoas. Assim. Você tem um olhar social muito grande.
Como que você se vê no espectro político hoje? Olha, Carlos, assim, o que você comentou é realmente aquilo que o Baleia tem colocado, é o equilíbrio, né? A gente tem que realmente, quando você faz um programa, um projeto, de colocar ele em pauta, eu aprendi muito com o nosso presidente, que ele sempre falava assim, quando eu chegava em Brasília para fazer um pedido, eu pedia tudo. Ele falou, prefeita, vai por prioridades. Qual é a sua prioridade? Então, trabalha com prioridades. E nessa prioridade é o bem-estar das pessoas, são as pessoas. Né? A gente percebe muito que as pessoas são carentes de entender a política, de participar dela. Então, quando ela é ouvida, eu faço a somatória. Eu ouço as pessoas bastante, e tem vários programas na minha gestão que eu coloquei em prática porque eu ouvi a população. Então, eu tenho assim, esse entendimento de que ouvir as pessoas, porque no seu dia a dia, elas trazem aquilo que elas anseiam, e que às vezes você quer caminhar por um lado, eles estão te mostrando um outro caminho, então é mais fácil de conseguir. E quando você envolve a população com a sua gestão, eles se sentem parte dela e colaboram. Então, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos para você. Eu ouvi um grupo de mulheres que vieram me procurar por conta de que faziam tratamento de câncer em Barretos, porque lá é um hospital de excelência, nós não temos tratamento de câncer na cidade, a gente encaminha Aliás, fora. O presidente Baleia é o padrinho daquele hospital. Exatamente, Baleia manda recursos diretos, é o padrinho do hospital de Barretos. Eu estive até com o... Esqueci o nome dele agora, o responsável pelo hospital. No gabinete do Baleia, estávamos juntos. Prata, né? Prata. Então, estivemos juntos, falamos do atendimento de Tapetininga lá. E essas mulheres falaram, olha, prefeita, a gente faz o tratamento, só que a gente sai muito cedo de casa, às vezes volta à tarde, com ônibus, é longo. Existem algumas casas que a gente poderia ficar, só que o custo é muito grande, tem que pagar, ou ficar em hotel, as famílias gastavam muito. Prefeita, Henrique Prata. Henrique Prata, o nome dele. Que faz um trabalho maravilhoso junto com o Baleia, já homenageou o Baleia por diversas vezes. Então, o que acontece? Eu estive lá, fui conhecer de perto como é que funcionava. Depois disso, eu coloquei uma casa de apoio para quem faz tratamento ao câncer em Barretos. Então, bem próximo do hospital. Com capricho, com qualidade. Eu sempre falo que R$1 no SUS é o mesmo real no particular. Esse capricho que a gente tem que ter e a dedicação com as pessoas é que faz toda a diferença. Então, ouvir a população e criar programas, aí sim você vai buscar política pública para entregar para a população aquilo que realmente ela precisa. E você faz um balanço, se é uma maioria. Eu gosto muito de atender associações de bairros, de entidades, porque você tem uma somatória de ideias e trabalha com o bem comum. E tem dado certo, graças a Deus tem dado certo. Prefeita, aliás, eu ouvi um prefeito já experiente aqui recentemente. Aliás, mandar um abraço para o nosso prefeito eleito de Agudos, Fernando, estava aqui, mandou um salve na live. Um abraço. Aliás, não dá para... muita gente na live. Bacana entrando aqui. Não deu para falar para todo mundo aqui, a gente está dando prioridade para ouvir a prefeita, mas se sintam abraçados, obrigado aí pela presença de todo mundo. Prefeita, esse prefeito dizia mais ou menos muito o que você falou, ele dizia, ninguém ouviu mais gente do que eu em 2020, porque eu acho que a maior qualidade de um prefeito é ouvir as pessoas, é isso, né, prefeita? Sim, é ouvir, é ter o diálogo, a transparência, é você explicar como é que funciona a gestão pública. Eu aprendi muito, né? Eu não tinha um conhecimento total da máquina. Então você aprende, por exemplo, você faz com que a população acompanhe o processo de licitação, como é que funciona, a medição de uma obra, quando ela para, quando ela não para, como é que recomeça, quem precisa liberar, que passa para a Câmara Municipal. Aí o projeto que está para a Câmara Municipal, você explica por que tem que ir para lá, por que não. Então, você prestando contas o tempo todo, tendo diálogo com as pessoas pelas redes sociais, ou entrevistas nos meios de comunicação oficial, ou seja, no gabinete, conversando com as pessoas, tudo isso faz uma grande diferença. Prefeita, vou aproveitar aqui, o Marcondes diz o seguinte, quais os seus planos para a saúde de Tapetininga? Mas para não perder, porque eu sei que você fez muito pela saúde, vamos fazer assim, você faz uma prestação de contas e aí você fala, já emenda aquilo que você pensa para a cidade.
para o seu mandato e o que você quer deixar como legado na saúde, né? Tá, a saúde pública nós tínhamos vários programas para colocar. A modernização da saúde é importantíssimo, porque você está falando de economia, economicidade, melhor atendimento. E você tem, por exemplo, a gente colocou o prontuário eletrônico, que parece uma coisa muito simples, mas nós tínhamos muito gasto. Então, a pessoa que vai buscar o atendimento médico, quando ela tem lá a ficha dela, o prontuário dela inteirinho já, dentro de um computador, o médico vê qual foi o último exame que ela fez, o que ela está tomando de medicamento, qual é o sintoma que ela teve. Isso dá agilidade e dá segurança para o paciente e para o médico. Então, isso nós fizemos um investimento em toda essa parte de informatização, de tecnologia na saúde. Trabalhamos com os postos de saúde reformados, humanizados. A gente quer continuar com isso, sempre é necessário, continuar cada vez mais. O agendamento também eletrônico, porque a pessoa tinha que pegar fila, horas em filas para poder uma consulta, e hoje ela também está modernizando. Levar isso para a zona rural que nós temos aqui. Nós somos a segunda cidade, a terceira cidade em maior extensão territorial, só que nós temos uma ocupação, pessoas que a gente leva médico, educação, então a cidade é muito distante de um bairro do outro, ela é muito grande. Então, fazer com que isso chegue não só na área central, mas para os bairros, distritos, zona rural. Nós colocamos o Centro de Saúde da Mulher, que é um trabalho novo que nós temos aqui também. Nós estamos modernizando toda a saúde no hospital, melhorando o atendimento, que nós temos um hospital municipal que atende a região. E a grande proposta de trabalho agora é ter um hospital municipal junto à faculdade USCS, né, que é a Universidade de São Caetano do Sul, que está já vindo para Itapetininga para ter um curso de medicina na área da saúde e também ter esse atendimento diferenciado. Eu tenho um programa que eu gosto muito, que é meu xodó, que é a saúde na escola. Hoje, a gente fala muito no nosso país da saúde curativa, que é aquela que a pessoa está com problema, vai no hospital, vai no médico, vai no hospital, vai no posto de saúde para curar. A gente quer trabalhar com a prevenção. Então, eu tenho um pediatra, o pessoal, a equipe multidisciplinar avalia a questão da saúde ocular das crianças, obesidade, carteira de vacinação. E a criança que tem algum diagnóstico encontrado, ela já é encaminhada imediatamente ao posto de saúde e já inicia um atendimento. Então, a gente leva os médicos nas escolas. Você começou quando esse projeto, prefeita? Comecei em 2018. E funciona tem números, muito bem. Já tem números grandes, grandiosos, né? Grandes. Nós tivemos 4 casos de crianças que tiveram um diagnóstico feito de glaucoma. Elas teriam problemas de glaucoma na vida adulta e já estavam com sinais de glaucoma. E já foram encaminhadas, já estão em tratamento. Depois o Fundo Social, em parceria com a saúde, já entrega o óculos, a gente já faz todo o tratamento dessa criança e acompanhamento dela. Então, o médico da escola, a gente leva unidades móveis odontológicas, uma conquista com o deputado Baleia Rossi, né, que a gente leva, então, a criança tem toda a saúde bucal, a avaliação dela dentro da escola. E agora a proposta é ter um ambulatório, né, um atendimento pediátrico escolar. Então, toda criança vai ser um posto de saúde para a rede municipal, só para as crianças. Eu tenho uma paixão. Mas ele vai até o local ou vai ser um local fixo? Não, hoje a equipe multidisciplinar vai até a escola. A criança que identificou algum problema para se tratar, ela vai ter um posto de saúde especializado para ela. Hoje ela é encaminhada para o posto de saúde mais próximo da casa dela. E aí, a gente vai ter um centro de referência ali só para saúde escolar, para as crianças de 1º ao 5º ano. Você vê que eu não estava errado então, né? Que você é uma gestora, mas que você gosta de cuidar de pessoas. A criançada tem uma paixão por eles. Enfim, aí nós temos vários programas que a gente coloca da saúde, nesse sentido de você também cuidar dos bons hábitos, da boa alimentação, para incentivar a questão da prevenção, que é muito importante esse trabalho com a prevenção na cidade, em qualquer lugar que seja. Então, aí a gente faz uma gestão multidisciplinar, né? Então, a gente está falando, por exemplo, da educação, da saúde. A gente tem uma questão que foi uma conquista junto ao presidente Baleia Rossi, que é a Estação Primeira Infância. Quando eu faço uma avaliação das crianças, o relatório que eu tenho do Saúde na Escola é que eu tenho muita obesidade. E isso traz depois, acarreta grandes problemas.
Então, a gente tem estação primeira infância nas praças de Tapetininga, algumas praças e bairros, eu quero levar isso para todos os bairros. A gente tem uma mini cidade montada. É o trânsito sinalizado, aí a gente tem uma pista de caminhada, tem semáforos, para as crianças usarem ali, para andar de bicicleta, de patinete, enfim. Você educa a criança no trânsito, ao mesmo tempo incentiva ela com uma prática de atividade física, e por isso nós colocamos na cidade e começamos a introduzir ciclovias e ciclofaixas. Então, é um trabalho continuado em todas as secretarias que são envolvidas. Você tem a prevenção à saúde, porque eu tive um diagnóstico de obesidade. Eu incentivo a criança, mas andar com segurança, a respeitar as regras de trânsito. Por quê? Porque nos leitos do hospital, a grande maioria, quando fica lotado, são de pacientes de trauma, que é porque teve algum tipo de acidente. Então, a gente tem muitos leitos com traumas e poderia fazer mais cirurgias eletivas. Então, uma coisa está sempre ligada à outra, Carlos. Então, a gestão, você tem que olhar a cidade como um todo. Não é só a saúde, não é só a educação. Todas as secretarias envolvidas de uma forma multidisciplinar. Acho que isso faz a diferença para o município. Você sabe que o Bruno, que é o nosso coordenador de núcleos em Brasília, que é o atual presidente da Juventude, que ele tem uma graça de pessoa. Um beijo pro Bruno. O Bruno usa uma palavra muito, muito importante para os núcleos, e eu falo para ele, Bruno, mas isso tem a ver com política, né? E a gente tem um problema de comunicação, nós somos comunicadores, você, prefeito, nunca deixou de ser comunicadora, que é a transversalidade. Ele fala sobre a transversalidade dos núcleos, que quando você tem um núcleo afro, você tem 2 mulheres, aí no núcleo jovem você também tem mulheres, aí nas mulheres é importante você também ter a composição dos outros núcleos, e é mais ou menos isso, a política ela tem uma transversalidade, né? Ela conversa, porque quando você investe em educação, você melhora a questão cultural, quando você investe na cultura, quando você investe no saneamento, você melhora a saúde, e eu acho que é mais ou menos isso que você está falando, né? É uma situação muito simples. Por exemplo, nós temos um programa aqui que é muito simples, que é o Adote uma Praça. O Adote uma Praça, ele mostrou todo um comportamento diferenciado do município. O Adote uma Praça, o que é? É um projeto de lei que nós colocamos à Câmara, foi aprovado. O empresário adota uma praça, ele faz um paisagismo nessa praça, nessa rotatória, nesse espaço, e ele coloca em contrapartida a publicidade dele, né? Então, por exemplo, o MDB adotou a praça. Então, essa praça foi adotada pelo MDB, tem a publicidade dele. Isso deixou a cidade muito bonita. Então, a pessoa que passa por ali, ela já não tem mais aquele comportamento de não estar nem aí com a cidade, sujar ela. Então, o que a gente está falando? Olha como é simples. Começa com um papelzinho de lixo que você segura. Ah, eu não vou jogar aqui que tá bonito, né? Eu vou cuidar da minha cidade, que minha cidade está bonita. Começa a cuidar da saúde dela. Começa a cuidar da limpeza. A limpeza, estou falando de saúde pública. Quando você tem um lugar que acumula, você tem dengue, você tem período de chuva, você tem doenças, e assim vai indo. Quando você fala de saúde pública, evitei a dengue, eu tenho cuidado, eu tenho uma praça bonita, as pessoas vão usar. Aí aquele perfil de pessoas que frequentavam a praça à noite para beber, para usar droga, já não vai mais. É saúde pública, é segurança pública. Eu estou falando de saúde, estou falando de segurança, de harmonia, de cuidado. E essa corrente do bem só cresce. Então, um protege o outro e também protege a cidade como um todo. De um simples autoestima, é resgatar a autoestima. É mostrar para as pessoas que a gestão pública não é só falar, é obrigação do poder público. É a nossa obrigação, sim. Mas quando a gente caminha junto com a população, o resultado aparece de uma forma muito mais fácil. E todo mundo se envolve com o seu trabalho. Prefeita, se você não estivesse falando de uma maneira tão didática, eu diria até que você leu a teoria das janelas quebradas. Eu sou sociólogo, eu sou apaixonado pela teoria das janelas quebradas, que é justamente isso que você está falando. Você está falando de um modelo bem prático, né, bem didático para quem está nos vendo, mas eu não vou me alongar muito, mas para quem puder ler um pouco sobre o assunto, venderam no Brasil antigamente que o tolerância zero era a polícia dando cacete em todo mundo na rua e estando em todas as esquinas. E o tolerância zero não é nada disso. O tolerância zero em Nova York, começou em Nova York, eles viram que o maior índice de insegurança, os índices de violência na cidade de Nova York era no metrô.
e principalmente numa estação, perto do Brooklyn. E aí eles viram que ali as catracas eram quebradas, os banheiros eram sujos, não tinha lugar para a pessoa fazer suas necessidades, não tinha papel, não tinha sinalização, não tinha nada. E essa teoria das janelas quebradas é de uma faculdade. E aí, eu não vou me estender para explicar, porque pegaram duas viaturas, colocaram num lugar mais pobre, num lugar mais rico, uma ficou quebrada, outra não, aí quebraram um vidro e tal. Essa teoria fez com que o prefeito de Nova York, na época, arrumasse, fizesse como fosse um foco ali dentro do metrô, e arrumasse aquela estação que era o foco de maior índice de violência na cidade. Despencou o índice em quase 98% de violência. Por quê? Porque eles foram lá, pintaram, limparam, sinalizaram, deram... Porque a teoria, mais ou menos, e eu acho que você falou de uma maneira muito melhor do que a minha, é que a pessoa ela se compromete com o coletivo quando ela vê que o Estado não deixa vácuo. Exato. Quando o Estado não deixa quebrado, não deixa sujo, não deixa abandonado. Aí ela se sente parte do todo. Exatamente isso. E a gente tem feito esse trabalho em conjunto com a cidade de Tapetininga e o resultado tem sido maravilhoso. E quando as pessoas vêm de fora e reconhecem isso e comentam com isso, aí o que acontece? Incentiva a gente a fazer ainda mais. Então, é aquela autoestima que foi resgatada do município e a gente tem essa responsabilidade de fazer muito mais ainda pelo nosso município. Então, é muito gostoso. A gestão pública que eu tenho experimentado é uma gestão pública do bem. As pessoas entendem isso. E você sabe que até, Carlos, um comportamento que chamou muita atenção, no começo do meu mandato, as pessoas, quando reclamavam, elas reclamavam assim, manda limpar aqui minha rua, meu bairro, olha como tá, você não tá chegando, você não vem aqui. Era assim. E eu nunca me importei com esse comportamento. Por quê? Porque eu, como jornalista, estava crítica da política, eu entendia que a pessoa que estava do outro lado estava tão desacreditada em política, tão cansada de ver entre gente saindo e não faz nada, ou que promete e não cumpre, que desde o meu primeiro dia de governo eu disse, eu não estou prometendo, eu estou me comprometendo com propostas, que não depende só de mim, depende de várias situações. Então eu ia mostrando tudo que estava acontecendo, como estava acontecendo. Então eu tinha o dever de educar. Acho que para você discutir alguma coisa, você tem que ter um conhecimento. Então, vamos falar, vamos discutir, vamos acompanhar. Isso foi muito bom, porque eu tenho muitos jovens envolvidos na política. Eu tenho um programa aqui chamado Parada Jovem. Parada Jovem 1, 2 e 3, eu quero levar para vários bairros. O que eles falaram? Prefeita, a gente quer ser atendido por você. Eu falei, manda entrar. Aí eles falaram o seguinte para mim, a gente quer um espaço para a gente poder utilizar e que a gente tenha... a gente quer ser útil. Eu amei aquilo. Então, a partir de agora, vocês vão me ajudar. O que vocês querem? Como vocês vão utilizar? Então, hoje eles têm aula de sapateado, violão, informática, aula de inglês. Fizemos uma parceria com uma empresa de dar aula de inglês. Aula de graça de inglês. Eles sabem como montar um currículo. E eles mesmos cuidam, Carlos. Você não tem noção. Para a gente inaugurar o terceiro, que eu não pude inaugurar porque estava no período eleitoral, eles iam lá, mandavam foto, vê se tá bom, prefeita, vê se você gostou da cor. Eles se envolveram desde a pintura das paredes até as atividades que mais tinham frequência de alunos para eles manterem. E o que eu fiz? Eu coloquei até às 9 da noite, porque quando aquele jovem sai da escola, 5 horas, 5 e meia, 6 horas, e não tinha o que fazer, ia para a rua. Então, hoje eles têm essa opção de estarem reunidos para poder ter uma perspectiva, um conhecimento, leitura, artes, música. E olha como eles têm uma importância importante, eles se sentem valorizados e faz a diferença. Esses jovens, aí eu falei, vamos escolher o nome do programa. Aí todo mundo discutindo, tá? Ele falou, a parada é essa, a parada é aquela. Eu falei, gente, que fala a parada jovem? A parada é de vocês que fizeram. Então, eles inauguram o espaço, não sou nem eu. Quem inaugura são eles. Eles cuidam, eles mantêm. O espaço está sempre um brinco. Eles querem mais. Eles envolvem jovens de todos os cantos da cidade com Parada Jovem. Agora, nesse período de pandemia que a gente está vivenciando alguns dias aí, mais crítico em relação aos jovens, o que eu fiz?
Eu liguei para a secretária de Promoção Social, falei, Soraya, pede para os jovens se organizarem e me ajudem na linguagem deles a fazer um marketing para os jovens entenderem que eles precisam estar mais cautelosos agora com a doença. Por quê? Está pegando mais jovem. E eles são mais fáceis para poder ter uma recuperação, mas levam para os idosos. Aí mandaram cartazes, vídeos, a semana que vem começa a soltar. O material publicitário de cuidado à Covid-19. Itapetininga foi produzido pelos jovens que criaram esse programa, estão estendendo esse programa e eles são os gestores do programa que nós fizemos em conjunto. Quer dizer, é o espaço da prefeitura, aulas da prefeitura, investimento da prefeitura, mas quem mantém, quem ajuda, quem faz acontecer são os jovens. Então, isso para mim que é muito gratificante. Para vários programas, a gente tem esse envolvimento da sociedade. E eu mostro para eles, para ter isso, a gente precisa passar por isso, precisa mandar para a Câmara, precisa buscar uma emenda. Nem toda emenda é paga, porque o deputado manda emenda, cadê o dinheiro? Acha lá conta o dia seguinte. Não é assim que funciona, tem que esperar o Ministério liberar. Então, hoje eles já têm esse entendimento. E aí voltando naquela cobrança lá atrás que eu falei. Então, hoje as pessoas colocam assim nas minhas redes sociais, olha, prefeita, dá um jeitinho, olha aqui, por favor. Entendeu? Então, por favor, muito obrigado, passou um hábito conosco, porque a política queimada que nós tínhamos, no Brasil todo, a gente tem que reverter isso e mostrar que a gente quer fazer gestão pública. Sou política, sou 15, mas quero fazer gestão pública com a nossa cidade, com a comunidade que a gente vive. Então, isso faz a diferença. Até o respeito a gente consegue ganhar mais, entendeu? Isso faz... E é tão prazeroso. E quando você vai para a rua, quando você é cobrada, mas de um jeito tão carinhoso que você se envolve. Eu vou contar um negócio para vocês. Hoje eu fui num bairro, a gente está com um cronograma de trabalho já pedindo para 2021, em seguida, estender o programa 100% asfalto. Mas a gente que eu sou atendida tão carinhosa pelas pessoas, que eu falo, ai meu Deus, tem que começar por aqui. Não, por lá também. Você se compromete em fazer mais, porque você quer devolver aquele amor. É mais fácil para todo mundo, né? Prefeita, demais, né, não, você é a nossa estrela de hoje. Você o pessoal, ninguém quer ouvir o Biasoli, o pessoal quer ouvir a prefeita Simone. Prefeita, você sabe que eu vou fazer um outra parte aqui muito rápido, tá? Você pensa muito parecido comigo, assim, você tem uns ideais. Eu acho que esse povo lindo do 15 tem isso. O David Letterman, que fez acho que 30 ou 40 anos de entrevista na TV americana, ele se aposentou e ele fez um especial de entrevistas na Netflix. E ele entrevistou o ex-presidente Obama, o presidente Obama. E o presidente Obama, ele falava sobre... Você estava falando, veio o que o Obama falou naquela entrevista, que ele dizia, a política, mais do que você ter feitos, ter coisas entregues, é a arte de você conseguir envolver as pessoas, que você mude o comportamento do seu coletivo. Olha, eu estou ouvindo você falar, o pessoal, olha, a rua está imunda, não sei o que, agora você está falando prefeita, faça isso, e você envolvendo jovens. Eu acho que eu me vi nessa entrevista e eu vi o Obama falando isso no momento. Olha que bacana, hein? Amém! Eu acho que é uma somatória, sabe? É um pouco assim, de ser mulher, não dá para descartar, porque mãe, né, zeladora, apaziguadora, e a gente quer resultado, eu quero resultado, eu quero fazer a coisa acontecer. Então, é uma honra mostrar que a política do bem existe. 4 anos de governo, 4 anos de gestão sem nenhum processo. Nossa, isso é um recorde. Ô, prefeita, eu queria fazer uma parte, eu estou me atropelando, porque a live sempre é muito curta, porque quando a gente pega uma liderança como a prefeita Simone, viu, gente? A live tinha que durar 3 horas, tá? Uma hora só é pouco. Prefeita, eu queria falar de 2 momentos das mulheres agora. Porque assim, eu sei que você tem muito para falar de gestão, mas eu não posso deixar de falar sobre o exemplo do que você dá. Você, a prefeita Cristina de Bitinga, a prefeita Cláudia de Tivajebe e as nossas demais prefeitas, que são mulheres com muito sucesso nas suas gestões,
e que deixam um exemplo para a sociedade que ainda é muito machista. E eu queria falar de duas coisas. Uma que aconteceu no Brasil agora recentemente, que foi o caso de uma atriz, comediante, que denunciou o seu agressor, né, que era um diretor da Globo, um fato de assédio. Isso não é com ela, mas serve de exemplo para tantas mulheres aí que acontecem na vida. Mas eu queria fazer aqui uma parte que eu queria fazer uma homenagem a Esther Sabino, que é uma médica, uma mulher negra, que foi a primeira pessoa que sequenciou o novo coronavírus. E ela sequenciou em 48 horas, e muito dessa vacina que estará aí para nós no dia 25 de janeiro, depende dessa mulher, dessa maravilhosa, dessa cientista da USP, que é uma mulher negra, que deve ter batalhado muito para chegar na posição que ela está, que deveria ser uma coisa muito natural. E eu vi também a Cléo Furquim, a nossa sempre vereadora, que fez a Casa Rosa em Jaú. Ela estava aqui com... e aí eu queria que você fizesse o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre o papel da mulher e como você se vê. Você que é uma grande liderança, não só feminina, você é uma grande liderança entre os prefeitos do interior, prefeitos e prefeitas do interior. E como é que você vê o seu papel passando assim? Porque assim, a menina de 10 anos, 12 anos que vê a Simone Marquetto, ela fala, eu quero ser prefeita, eu quero ter uma posição. Às vezes ela não quer ser prefeita, mas ela quer ser empresária, ela quer ocupar um cargo maior, que é o papel que lhe cabe, o papel que onde ela quiser. Eu queria que você falasse sobre isso e você falasse sobre ainda esse enfrentamento da mulher nesses casos de assédio. O Brasil é um país ainda com muita violência doméstica. E deixar uma pergunta para você aqui, se você vai fazer, além dessa casa que você tem aí de saúde da mulher, aí, se você vai fazer alguma coisa de acolhimento para as mulheres com vítimas de violência. Tá, vamos lá. Existe o preconceito, existe o machismo, existe. Como é que eu fiz isso? Hoje estava conversando com uma pessoa sobre essa questão. Como é que eu fiz isso para conquistar o meu espaço aos poucos? Porque assim, entrar chutando a porta, entrar batendo na mesa, eu sou o que eu faço, também não concordo com isso, né? Eu acho que no dia a dia, o seu comportamento é que vai fazer a diferença daquilo que você quer como a sua imagem. Então, eu não preciso gritar com você, falar, eu sou melhor que você, eu sou mulher, me dá o espaço, faz a live comigo. Eu não concordo nessa pegada da disputa. A gente não tem que ter disputa, a gente tem que somar. Se eu não quero a violência, eu não vou conquistar a paz ou respeito com violência. Então, o que a gente tem que pensar? O ser humano tem que começar a pensar de uma forma um pouquinho assim, eu só vou te dar aquilo que eu tenho. Então, eu tenho que cultivar, primeiramente, coisas boas, positivas na minha vida, para eu ter essa conquista, para eu ter o que te oferecer. E se eu não tiver o que te oferecer, aí eu não tenho nada também para mim. Então, eu vou te contar uma coisa. Logo no começo da minha gestão, acho que nem Tapetininga sabe disso, vou contar ao vivo, hein? É um furo, hein? É um furo. Eu nem sei se eu devia falar, mas eu vou contar. Agora vai ter que falar. Eu fui receber um empresário muito importante da cidade, super tradicional, e ele entrou na minha sala para ele conversar sobre a questão. Ele tinha os carnês, impostos, ele tinha que falar daquilo logo no comecinho. Eu recebi. Aí, na hora que ele sentou, eu sentei, ele falou assim para mim, quem vai resolver o problema? Eu falei, como assim? Eu vou ouvir o que o senhor tem para dizer, para eu saber que caminho que a gente pode buscar, sempre da legalidade. Não, mas não tem um homem para conversar aqui comigo? Só você? Aí eu peguei e falei, olha, meu senhor, vamos fazer o seguinte, então, vou pedir para o senhor se retirar, né? Para o senhor voltar o dia que tiver um homem à frente da gestão da cidade. Se o senhor precisa sempre de uma figura masculina do seu lado, eu entendo o senhor, eu concordo com o senhor, mas eu não preciso para resolver os meus problemas. Eu tenho que buscar resolver os problemas com aquilo que eu assumi como minha função, e não por ser homem ou por ser mulher. A minha função hoje é de dar atenção para o senhor e tentar buscar uma solução. Mas se o senhor não está confiante disso,
e que só um homem poderia resolver isso, então eu vou pedir para o senhor se levantar e me acompanhar. Aí ele se levantou e me acompanhou, achando que eu fosse levar ele para um homem. E eu levei ele para o elevador. E falei, quando tiver um homem na gestão, o senhor pode voltar. Resumindo a história, somos amigos hoje, ele falou que ele tomou um na cara. Ele falou, nunca imaginei que você ia fazer aquilo com gentileza, porque eu podia gritar, como assim? É mulher, é meu espaço. Eu falei, não, fica tranquilo, é assim que o senhor pensa. Então não tem problema, o senhor pode voltar. E hoje ele conta isso até para alguns amigos mais íntimos. Ele fala, puxa, levei uma da prefeita, mas ela foi gentil e me fez refletir. Eu não ajudei ele naquele momento, mas depois passou, ele veio e falou, prefeita, vamos conversar? Eu falei, então, você vai entender, eu vou te mostrar como que é o nosso trabalho, você pode me dar essa oportunidade? Aí conversamos e foi resolvido. Aquilo que dava, outras coisas não davam, enfim. É essa pegada que eu acho que a gente tem que ser. Acho que também não é no grito, sabe? Não é aquela coisa na disputa, é na somatória. Só que isso é o dia a dia. Mas como chegar até lá para destacar? Eu não tenho família envolvida na política, eu não tenho pai com sobrenomes, eu não tenho... E sempre foi, o que eu explico para os meus filhos são assim, a educação é o respeito, é o bom dia, boa tarde, boa noite, é o dá licença. Quando eu fui falar com o Baleia, como é que ele confiou em mim? Eu cheguei e falei, Baleia, eu quero uma oportunidade. É assim, assim, assado. Então, não é chegar porque eu sou mulher, eu tenho que ter meu espaço, tenho que ter minha cota, você tem que me dar chance. Não acredito que seja assim. Olha, eu gostaria dessa oportunidade, porque eu posso fazer isso, somar. Porque ele tem um conhecimento maravilhoso, tem uma história. Então, eu não quero disputar o espaço, mas eu quero somar e mostrar que nós não tem muita diferença. Um dentista, um político, um empresário, seja homem, seja mulher. O que vai fazer a diferença é o comportamento, é o caráter. Não é a cor, não é o sexo, é o seu caráter. É a maneira como que você trata as pessoas. Você tem homens e mulheres, os dois sem caráter. Então, o que vai fazer a diferença? Qual é um cliente que você gosta de atender? Qual é um morador que você gosta de atender? Qual é um político que você gosta de atender? Aquele que tem um diálogo, aquele que conversa com você e que você vai somar. E não aquele que vai chegar, sabe com quem está falando? Eu detesto esse tipo de coisa. Então, é um comportamento. E tem uma coisa que eu gostaria de passar para as pessoas que alguns podem não acreditar hoje, mas amanhã. O que vai fazer mesmo a diferença é ter uma unidade, saber que a gente precisa de Deus em nossas vidas. Eu sou uma mulher de muita fé. Aonde eu não alcanço, Deus alcança. Então, eu me coloco assim, somos todos seres humanos iguais. A minha filha fala assim, mamãe, eu quero ser médica, será que eu consigo? Eu falo, filha, se algumas pessoas conseguiram, você também pode conseguir. O que vai fazer a diferença é a sua dedicação, é você estudar, é você se dedicar e você ter Deus para te abençoar, para que você possa ter um bom relacionamento, para que você possa acordar de manhã com saúde, estudar, enfim. É fé, é foco e é ser humano, né? É ser gentil. Acho que a gente ganha muitas portas, a gente abre muitas portas sendo gentil, sendo amoroso e sem disputar homens e mulheres. Eu não sou daquelas bandeiras de que tem que ser assim assado. Olha que bacana a vacina, né? É uma baita de uma mulher, mas eu tenho certeza que ela foi aos pouquinhos, mostrando quem ela é, não na gritaria. Vai mostrando, vai trabalhando. Ainda mais uma cientista, né? Ela deve ter mostrado o talento dela mesmo. É muito técnico, né? É muito técnico. Então, e para ela chegar e mostrar o trabalho dela, ela tem que ter um diálogo. Se ela chega na arrogância, eu tenho certeza que ela não ia conseguir. Isso não é homem ou mulher, isso é qualquer pessoa. Então, a gente tem que ter equilíbrio. A palavra equilíbrio, eu acho que ela define muita coisa. Em relação às mulheres vítimas de violência, que, né, infelizmente, a gente sabe que é uma realidade muito triste. Nós, até foi com a própria Cléo, a vereadora, que nós fomos para Jaú. Ela teve um conhecimento muito grande, mostrou para nós, a Petininga está copiando o programa da Cléo. Então, a gente tem um centro de referência e atendimento às mulheres vítimas de violência. Para o quê? Não adianta eu proteger aquela mulher por 1 ou 2 semanas. Ela vai ter que ter a liberdade da vida dela. Então, o que é o empoderamento feminino que todo mundo fala? Nada mais é do que ela poder se sustentar.
que ela pode dizer se ela concorda ou não concorda, que ela não tem que ter aquela submissão financeira em primeiro lugar. Então, é você levar ela para entender os seus direitos, os seus deveres, onde estão cursos gratuitos, onde ela pode ter uma renda, como ela pode trabalhar naquela comunidade dela, com os filhos, para deixar de ser agredida, para denunciar, quando ela denuncia, que tem lá o botão do pânico, como que funciona. Então, essa orientação, essa rede de apoio, encaminhamento e acompanhamento é que faz a diferença. Então, a Cleo, um programa dela que funciona, a gente está copiando exatamente o que a Cleo fez em Jaú. Ótimo, ótimo. Prefeita, muito importante, você não falou do seu simbolismo, viu? Você falou muito de chegar pouquinho e tal, mas tem o simbolismo, né? Da menina que vê a prefeita Simone Marqueta, uma mulher talentosa, uma mulher que é mãe, que é esposa, que é jornalista, que é tal, e ocupa o cargo mais importante da cidade de Itapetininga. Prefeita, vamos falar de projetos futuros, assim. Como é que você vê a sua cidade daqui 10, 15 anos? Tá certo que você tem um mandato de mais 4 anos, não tem outra reeleição. Mas como é que você enxerga a sua cidade a partir do que você quer deixar para ela? Daqui 4 anos, eu sei que tem muito chão, muita briga, muita luta, briga não, né? Muita luta aí pela frente, pela sua cidade, que eu sei que você vai suar muita camisa, mas o que você pensa assim, Biasoli, olha, daqui 10, 15 anos eu quero que as pessoas lembrem, olha, a prefeita fez isso, se ela não tivesse feito isso naquela época, hoje está assim e tal. Olha, tem um pleito, né, que a gente está trabalhando, que nós conseguimos e a gente quer agora fazer acontecer, que é a Faculdade de Medicina. Eu acho que para uma cidade muda muito. Muda o atendimento na saúde, na base, nos postos de saúde, porque você tem uma mão de obra a mais, você tem um acompanhamento, você tem estudos, você tem ciência, você tem casos acompanhados, você tem referência. Então, a Faculdade de Medicina é um grande ganho para Itapetininga. Ela vai crescer no atendimento, ela vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que buscam saúde. Nós temos a economia aquecida da cidade, apesar que nós já estamos com a economia aquecida no nosso município. Fechamos o CAGED em alta, com saldo positivo. Nós estamos trabalhando muito para sempre deixar essa economia aquecida. Então, isso eu tenho certeza que vai mudar a cidade, ela vai crescer muito, ser ocupada cada vez mais. Empresários vindo para cá, o que eu quero deixar o legado que as pessoas que estão nos acompanhando, empresários aí, ou que forem acompanhar depois, que podem investir na cidade de Itapetininga. Uma cidade acolhedora, uma cidade que está preparada para esse crescimento, para essa liderança para a região toda, buscarem os serviços aqui em nosso município, na geração de emprego, com qualidade, com segurança pública, com organização. É um crescimento organizado e se os moradores abraçam a cidade, com certeza ela vai ter essa manutenção, porque não adianta esse boom, estourou, cresceu e depois manter, a gente ter essa consciência de que fazer a nossa parte diariamente com os investimentos. E para esse novo desafio, eu tenho uma cidade, eu até brinquei, uma cidade fitness, saudável, exemplo. Eu quero que a Itapetininga seja exemplo do Brasil. Uma cidade que as pessoas vivem bem, que tem saúde, que se cuidam, que os postos de saúde estão bem atendidos, que todos os equipamentos públicos são como se fossem particulares. Se você vier para cá, te leve a alguns pontos, por exemplo, o Centro de Saúde da Mulher, novos postos de saúde, com senha eletrônica, com capricho, plaquinhas bonitinhas nos postos. Capricho, qualidade de vida, valorização, cuidar do ser humano com diferença, como é que eu posso dizer? Com um capricho tão grande que as pessoas, olha, vai lá. Esse é exemplo de atendimento, de gestão, mas, de novo, não só por parte do poder público, das pessoas. E que a gente seja assim, realmente uma referência de gestão compartilhada. A gente já voltou lá no Obama, né? Você reparou que você voltou no Obama, né? Porque, na verdade, o que você acabou resumindo para mim é que é o seguinte, lógico, eu queria até que você falasse um pouco mais sobre a Faculdade de Medicina, porque
educação nunca é pouco a gente falar, né? Nunca é muito a gente falar, sempre é pouco. Queria voltar nesse assunto, queria que você falasse como é que estão as tratativas, como é que você começou, como é que você teve essa ideia, como é que começou essa proposta. Mas eu queria voltar ao lance do Obama, porque você acabou de falar. Eu acho que o maior legado que você vai deixar para a sua cidade, é lógico que você vai deixar uma centena de aparelhos públicos reformados ou novos, de programas e etc. E eu fico muito animado quando eu ouço falar de programas, como você falou, meus meninos estudam, fazem inglês, têm aulas de cultura, né? Mas eu acho que o teu maior legado é o seguinte: quem te substituir, a cidade não aceita retroceder. Porque você, prefeita, você está mudando o comportamento do seu coletivo. Você está mudando o comportamento da sua gente. A sua gente não se sustenta, não quer pouco mais. Ela quer muito, ela quer Simone Marqueto para cima. Então, coitado de quem te substituir, ou ela ou ele, né? Mas, prefeita, me fala... pode falar, perdão. Não, mas assim, até eu estou vendo alguns comentários aqui, o Flávio Krug, são moradores da Petininga, e tem aqui também o pessoal do Cambuí, comentando aqui, né, um motoqueiro que respeite mais, um pessoal que não joga o lixo no lixo. Acho que é isso mesmo, as pessoas começam a entender que hoje mesmo eu estava conversando com alguns moradores, eles estavam falando assim... prefeito, eu preciso de lombada aqui nessa rua. Então, tudo bem, a lombada é viável, mas que tal a gente começar a trabalhar em conjunto? Se você tem uma moto, um carro, ser um motorista mais consciente, para que a gente não precise de lombada. Não é a lombada que vai resolver a nossa vida, é o carro, é o motorista, é o motoqueiro, né? O motociclista. Então, vamos tentar mudar esse comportamento. É esse legado mesmo que eu quero. É isso, é mudar o comportamento, que as pessoas saibam que a gente tem que engajar, está colocando aqui, acho que é Jéssica, é um engajamento mesmo de estarmos trabalhando juntos. O Cássio falando aqui, ó, cidadania. Eu adoro esse morador ele me cobra, mas ele tem atitude e ele está sempre antenado com o que acontece, e acho que isso faz a diferença para a cidade. Eu tenho certeza que a longo prazo nós vamos mostrar isso para o Brasil, quem sabe. Isso é muito importante. Prefeita, o MDB teve mais de 10 milhões de votos, agora na última eleição. Muitos foram seus. Nós elegemos entre prefeitas e prefeitos 802 MDBistas no Brasil todo. Eu tenho uma preocupação muito grande, assim, quando eu olho assim, lógico que é um orgulho muito grande do MDB estar à frente, né, de ter 5 capitais, por exemplo. O MDB é o que mais governa as capitais no Brasil, e governa mais cidades. Eu fico pensando o seguinte, me dá aquele frio na barriga pelo amor que a gente tem pelo movimento democrático brasileiro, que é o seguinte: eu acho que todo prefeito nosso e prefeita tinha que pensar justamente isso. O que eu vou deixar para a minha cidade? Porque eu vejo em outros partidos, e eu vi muito no passado, as pessoas queriam ter o poder pelo poder. Eu quero ser prefeito, é uma questão de vaidade, uma questão de poder e até, né, de sem vergonhice. E quando a gente vê lideranças pujantes no estado de São Paulo, que querem, e no Brasil, querem ter, estão pensando em justamente deixar o seu legado, colocar um tijolinho a mais. Aliás, o presidente Baleia, ele tem uma frase, um conjunto, um pensamento, que ele fala muito esse pensamento. Eu acho tão importante, que parece simplório, mas ele é muito profundo. Ele diz o seguinte, quando ele vai numa cidade entregar uma obra, ele deve até ter falado isso daí na sua cidade. Quando ele vai entregar uma obra, quando ele vai fazer alguma coisa, ele é muito envolvido na prestação de contas. Você pode ver, a rede social dele presta conta, ele gosta de prestar conta. Eu falei para ele, eu acho que na hora que você vai de madrugada abrir a geladeira, 2 horas da manhã, ele abre a geladeira, acho que ele começa a prestar conta. Ele fala, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É o jeito dele, né? O presidente Baleia tem isso. E ele fala assim, olha, a cidade aqui teve votação para 150 deputados. Deputados que tiveram 10 votos, outros 100 votos, outros 50 votos, outros 1.000 votos, outros 3.000 votos, outros 10.000 votos. Se cada um que tivesse um voto na cidade trouxesse uma pedrinha, trouxesse um tijolinho, a cidade seria melhor. E, na verdade, nesse pensamento que parece que é simplório,
o presidente Baleia está discutindo representatividade. Né? Quando a gente tem representatividade. Eu sei que é uma questão que envolve, sai um pouquinho do âmbito da majoritária, mas eu fico pensando o seguinte, nossos 802 prefeitos e prefeitas, o que deixar? Eu sei que não é um final que eu estou falando não, mas eu queria, não quero ser cabotino aqui, parecer que eu estou muito te levantando a bola, mas na verdade eu estou falando assim com muita sinceridade, prefeita. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do movimento democrático brasileiro e ter figuras como você. Figuras que pensam isso e que tem essa questão tão forte de envolvimento do seu povo, da sua gente, da sua cidade. Vamos falar um pouquinho, tá terminando a live, a gente tem mais um pouquinho aí, 5 minutinhos. Eu queria que você falasse sobre essa questão da Faculdade de Medicina. Como é que começou esse projeto, prefeita? Olha, esse projeto é bem curioso. Lembra que eu falei para você da fé? Que é só Deus? Até eu tenho agora a minha gestão, todas as publicações eu coloquei, é Deus. Por quê? Eu procurei, o Baleia cansou de mim. Eu fui no Ministério da Educação milhões de vezes que eu queria uma faculdade de medicina em Itapetininga. Aí o ministro falou, prefeita, não vai abrir edital mais. Foi até com o nosso presidente, ex-presidente Michel Temer, cancelou as universidades de medicina no Brasil. Só que eu fui tantas vezes. Cancelou aberturas novas. Novas, só o que tinha, não podia mais. Aberturas. Em 2017 já não podia, de julho de 2017 para frente já não podia mais o edital. Que já estava o edital Nordeste, que foi contemplado que não tinha, que era escassa a mão de obra, depois já não tinha mais. Aí o que acontece? Eu fui tantas vezes no Ministério, cada rodada de prefeitos que eu estava lá. No mesmo dia, se eu tivesse 3, 4 reuniões, eu estava lá. Aí voltava depois, eu estava lá. Aí um dia um rapaz me chamou de canto, um assessor do ministro da Educação, e falou assim, prefeita, vem cá um pouquinho, eu vou conversar, vou te contar uma coisa. Eu falei, diga. Aí ele falou, olha, você não vai conseguir pelo MEC, que está impossibilitado, que já foi, que não vai acontecer mais. Mas existe uma única possibilidade, é difícil, mas você pode tentar, que é por meio do Conselho Estadual de Educação, por meio de faculdades municipais. Aí eu fui entender, fui estudar, fui conhecer o que era, enfim. E a São Caetano do Sul é uma faculdade municipal. E ela tem essa característica, e ela não tinha ainda feito o pedido de campus fora de sede. Então foi quando a gente trabalhou 3 anos, eu tinha reunião toda quarta-feira no Conselho Estadual, acompanhando todo o Conselho, colocando o projeto, viabilizando, estudo, planejando, e a gente conseguiu, então, do 3º para o 4º ano, a liberação no Conselho Estadual de Medicina. A gente não depende do MEC, é uma lei muito antiga, tem acho que 4 em todo o estado de São Paulo, acho que o Brasil só é o estado de São Paulo, eu nem fui buscar conhecer se tem fora do estado de São Paulo. Então, assim, é uma coisa muito parada, que ninguém mais conhecia, que ninguém tinha conhecimento, que antes o município podia bancar a faculdade, aí a lei mudou, enfim. Foi por meio do Conselho Estadual de Educação que a gente conseguiu o campus fora de sede, e ele vai habilitando agora os cursos para ele trazer para a cidade de Itapetininga. Então, é um trabalho muito técnico, uma demanda, assim, a chance era 1%, mas igual a minha eleição, tinha 2% de pessoas com intenção de votos, é trabalho, é foco, é fé, é muita fé. Nossa, parabéns, prefeita, parabéns mais uma vez. Ó, deixa um recado aí para os nossos MDBistas, para o seu povo de Itapetininga, para a nossa gente daí da sua cidade. Queria mandar um abraço também para o nosso deputado Jorge Caruso, que me mandou um WhatsApp aqui. Ele está acompanhando. Ele está acompanhando pelo perfil da menina dele aqui, mandou um WhatsApp, que eu estou com o computador aqui aberto. Grande beijo, Caruso, beijo, nosso sempre deputado. Show, me acolheu muito bem. Prefeita, deixa um recado aí pro pessoal.
Eu quero agradecer primeiro a todo o MDB, vocês são show comigo, acolhedores demais, deputados, em nome do Caruso, do nosso presidente Baleia, estender toda a minha alegria de estar com vocês, esse apoio tão importante. Nós só conseguimos fazer muita coisa para Itapetininga com esse apoio do presidente, ele abre as portas do ministério, eu estou lá dentro, então essa credibilidade que o nosso partido tem hoje é extremamente fundamental para o sucesso de qualquer prefeito. Né? Quero agradecer a todos que estão participando aqui ao vivo. Eu queria responder os meus moradores, Jardim Aeroporto. Tem várias perguntas aqui. Eu vou fazer uma live só no comecinho do ano que eu posso. Estou no ano eleitoral ainda, então tem que respeitar a legislação, mas no comecinho do ano vamos lá responder para vocês tudo o que precisa. O Bola, o prefeito Bola aqui também. E seu nome, prefeito, estender o carinho que eu tenho por todos os colegas prefeitos eleitos, os reeleitos, aqueles que não foram eleitos, mas que continuam aí envolvidos com a política pública, as pessoas que são de Itapetininga, o nosso vereador Dudu também presente aqui, MDBista. Fizemos 5 vereadores aqui. Ê, mulher de fé! E assim, agradecer realmente o carinho, a recepção, esse convívio que nós temos muito sadio. E podem ter a certeza que eu renovo aqui todos os meus votos de confiança, sem promessinha, mas com a proposta de ter muito trabalho, entusiasmo para fazer o melhor. Eu faço para Itapetininga, sem demagogia, o que eu queria que a minha família tivesse. As conquistas dos meus filhos, do meu marido, dos meus pais. Eu quero ser um orgulho para minha família, em primeiro lugar, e para minha cidade. Eu quero que as pessoas realmente... É tão gostoso ir para a rua. Eu fui no centro da cidade fazer compras, ou andar, ou ver loja, e ser recebida com carinho, com respeito, com amor. Então, isso tudo faz uma grande diferença. Então, eu tenho muito respeito por Itapetininga. E a gente tem as limitações do ser humano, mas mesmo assim as pessoas entendem e participam da nossa gestão. Então, vamos continuar trabalhando juntos, sempre com o diálogo, sempre com a verdade. E eu sempre falo assim, quando tem ordem, tem progresso. A nossa bandeira traz isso. Então, que a gente possa viver realmente a ordem, o progresso. E como ordem e progresso? A ordem, um gestor que seja inspirador, um gestor que tenha transparência, um gestor que as pessoas possam confiar. E por que confiar na prefeita? Porque a prefeita coloca tudo, em primeiro lugar, nas mãos de Deus. Então, eu sou um cristão, uma cristã, que preciso mostrar que a gente tem que não só falar do evangelho, mas viver ele. Então, são duas somatórias. Quando eu tenho respeito pelo ser humano, eu faço o melhor por ele. E para eu ter respeito pelo ser humano, eu tenho que ter Deus. Então, é somar. É Deus com amor, com respeito, com trabalho. E a gente consegue tudo mais. Então, trabalhar juntos. Respeito sempre. Então, obrigado ao MDB, obrigado a todos vocês que acompanharam a live. Adorei ficar com vocês. Quando quiser, é só chamar. Um beijo enorme no coração de cada um. Tapetininga, tamo junto. É 15 e é Deus. Prefeita, grande beijo, feliz ano novo para você, para sua família, para o seu casal de meninos aí, sua menina e seu menino, para o seu esposo, para sua gente aí de Itapetininga. Grande beijo, orgulho do MDB. Obrigada. Simone Marqueto. Um beijo para você, obrigada por essa live tão gostosa e esse ensinamento. Quero um dia só te acompanhar, você só falando, hein? Tá bom. Grande beijo, prefeita. Tchau. Obrigada, Itapetininga. Beijo.